E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu gostaria de fazer uma análise e trazer alguns trechos de grandes investidores para falar sobre algo um pouco mais específico sobre os investimentos, que é o método de se comprar ações e se vender ações operando na bolsa e como acompanhar essas movimentações. Vou trazer dois trechos, tanto de Luiz Barsi Filho, como também de Luiz Alves Paes de Barros, onde questionados como eles operam na bolsa, a gente vê uma metodologia muito parecida, onde a gente vê que os dois não acompanham muito o preço, digamos assim, as ações que eles têm em carteira, digamos, no sentido de olhar a variação do patrimônio, seja se estão perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro. Eles acompanham muito pouco, para dizer quase nada, o que está acontecendo. No caso de Luiz Barsi, ele fala que compra as ações através do válido até cancelar, o VAC. Então ele coloca as ações em um determinado preço de compra, deixa naquele preço. Se pegar aquele preço, beleza. Se não pegar, azar, paciência, fica para a próxima. E mesma coisa para venda. Então ele não fica olhando as variações, se hoje subiu mais, subiu menos. Então ele foca muito mais nos preços que ele está determinado a pagar de compra e de venda, ficando longe desses movimentos de tela. Muitas pessoas pensam que com o avanço da tecnologia, quanto mais telas para acompanhar e operar no mercado, melhor. Quanto mais análise gráfica, melhor. Quanto mais tecnologia envolvida, melhor. Na minha humilde opinião, isso na verdade pode até atrapalhar, ficar acompanhando o tempo todo o preço das ações, o quanto que variou para cima, para baixo, ficar comprando e vendendo, girando patrimônio o tempo todo. Na verdade, pelo menos para mim, nunca trouxe resultados significativos. Ao contrário, só me tirou o dinheiro, me fez comprar em momentos ruins e vender em momentos ruins. Então, na minha humilde opinião, isso só atrapalha a operação na Bolsa de Valores. E eu concordo com o Luiz Barsi em realizar movimentações de preço e não ficar acompanhando, deixar lá a ordem se pegar melhor. E tanto faz o aparelho usado para comprar as ações, se foi um celular ruim ou bom, ou se foi um computador muito avançado ou pouco avançado. Esse tipo de mentalidade não faz sentido, porque não tem absolutamente nada a ver com os ativos que você está escolhendo, com as ações que você está comprando, ainda mais se você for de fato um investidor de longo prazo. Quanto mais distante desse mundo, melhor é. Porque quanto mais distante você ficar dessas variações, você vai sofrer menos com movimentos ruins. Por exemplo, nesses últimos meses, onde temos as ações indo só para baixo, isso evita que você tome decisões precipitadas, que você vende no fundo em pânico, porque você nem sequer vai saber quanto que a ação está cotada. E no outro trecho que eu vou trazer aqui nesse vídeo, Luiz Alves é questionado durante a pandemia sobre quanto foi a variação negativa da sua cota. Então, no caso, como ele tem um fundo de investimento próprio, onde ele opera as ações dentro desse fundo, apesar de ser somente para ele acompanha através do preço de cota. Então, o preço de cota é, digamos, a média da variação do seu fundo. Segundo ele não acompanha esses preços de cota, ele não sabe e nem sequer pergunta para ninguém para não ficar sabendo. Então, ele só vê as variações em tela de preço operando, ele de fato analisa as ações e opera. Porém, ele não fica olhando se ele está ganhando ou perdendo muito dinheiro, ele não sabe quanto que está cotado as suas ações, ele só sabe que tem essas ações. Se chega no preço que ele quer em determinado momento, ele vai lá e compra. Se não chegar, ele deixa quieto. E se não chegar no preço de venda, ele também deixa quieto até um momento interessante para se pensar em vender essas ações. Então são movimentos assim muito despreocupados, digamos assim, sem ficar acompanhando o tempo todo essas variações. É incrível que num dos piores momentos, assim, ele dando entrevista, falando sobre a Bolsa de Valores, através de várias lives e transmissões que foram feitas naquela época, ele estava completamente tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Tanto Luiz Barsi, que estava tirando uma sonequinha enquanto a Bolsa de Valores caía, como Luiz Alves, que estava tranquilo gravando
as suas transmissões, nenhum estava estressado, nenhum estava em pânico, porque eles nem sequer acompanham essas grandes variações. Se eles têm dinheiro para comprar, eles compram. Se eles não tiverem o que fazer, eles simplesmente esperam. E no caso dos dois, eles não conseguiram fazer grandes movimentações de compra, até porque geralmente eles sempre estão comprados em ativos de ações, então nem sempre vai ter oportunidade de comprar muito forte durante esses movimentos de queda. Agora, ficar acompanhando e se desesperando, a gente percebe que não faz parte da rotina desses grandes investidores. E é uma das principais lições para a gente seguir daqui para frente, para não cometer nenhum tipo de erro, não fazer nenhum tipo de atitude inapropriada ou evoluir a nossa ansiedade, que aumenta quando a gente acompanha esse tipo de variação. Portanto, finja que você nem sequer tem essas ações. Se chegar no preço que você quer, vai lá e compra. E paciência, não fique acompanhando o tempo todo. Isso só vai trazer desgaste, porque em algum momento as coisas vão virar e se você não estiver posicionado, você vai perder grandes ganhos pela frente. Fiquem com o corte. Então deixa eu adaptar a pergunta, que é uma curiosidade muito grande que eu tenho certeza que muita gente também tem, Luiz. Porque no pior momento da crise, por mais que a gente tenha tomado decisões sensatas e tudo mais, quando é o nosso dinheiro caindo, a gente sente com mais dor, né? E o Poland é a sua carteira, né? Então eu queria saber como que o investidor Luiz Alves se comportou naquele momento de queda bem forte. Primeiro eu queria saber qual foi a variação percentual, a maior queda que chegou o Poland do ponto máximo para o mínimo aí desse corona crise, e como você se comportou, assim, como é que foi o emocional do Luiz? Ainda te afeta ou você, depois de tanto tempo de mercado, já entende que essas coisas acontecem? Conta pra gente aí como é que foi o lado emocional do Luiz investidor nessa crise. Se você perguntar, eu não acompanho o valor de cota, não sei quanto caiu, sei que caiu bem, eu vejo que os papéis caíram, mas eu não faço o cálculo, não pergunto para ninguém, não me interessa. Eu tenho certeza que vai voltar. Eu não vou voltar. Então, o meu problema psicológico é os clientes, pequenos poupadores, que aplicaram dinheiro e que estão nervosíssimos, que telefonam, e você tem que falar para eles, não venda. Mas como não venda? Eu estou perdendo tudo, você vai falar para não vender. Esse tipo de comportamento, isso é que me preocupa. Como pessoas vão agir. Porque eu passei isso dezenas de vezes, quem sabe centenas de vezes. Algumas vezes mais alavancado, outras vezes menos alavancado. Algumas vezes tomaram todo o dinheiro e não deixavam comprar, vender ação, nem comprar, porque o Collor, você tinha que pagar 15% ou 20% da sua carteira inteira para poder começar a vender. Então, até entrar com mandato de segurança, aquele tempo, tudo difícil, já tivemos um problema tão maiores que esse para mim é nada. A minha preocupação é que foi muito rápido e os 200 mil cotistas que nós temos, muitos foram no oba-oba, muitos compram a mais que podiam comprar. Então, é isso que me preocupa. Coitados, era dinheiro emprestado, ficou com medo. Esse sim, isso. Agora, a minha posição não me preocupa a mínima, porque eu sei a qualidade dos papéis que eu tenho, eu sei que qualquer hora, é 1 ano, é 2 anos, é 5 anos, vai resolver, vai. Então, isso, você sabe que isso eu estou falando, porque é assim mesmo, eu não me preocupa a mínima com a minha, me preocupo demais com a dos outros. Tudo bem. Primeira delas, temos muita curiosidade de saber como é o setup do investidor Luiz Barsi. Porque as pessoas hoje na Faria Lima, elas têm 6 telas, né? 6 assim, né? Na média, porque a gente tem 9 mas telas. mas eu acho que é porque a galera não sabe que dá pra
fazer a mesma coisa numa tela só. Eles não sabem que né? não dá pra fazer isso, que existe alt tab, eles não essas sabem. coisas não sabem. Aí tem 6 telas, aí tem um tecladão, aí do lado tem mais um notebook, aí do lado tem mais um iPad. E Um no home negócio. office E uma TV na é cadeira Bloomberg. gamer, né? Cadeira gamer. Com uma- LED. Uma tem TV gigante com a notícia da Bloomberg. O cara não assiste nada, mas tá passando lá. Passando sorte, gráfico, Passando gráfico. Shot Trader, Isso. né? Você tem aquela CPU colorida rodando. Rodando, né? Tem um monte de alarme e tudo mais. E nada impresso, né? Barsi, qual é o setup do investidor Luiz Barsi? Eu sou uma pessoa que eu leio todos os dias o jornal. E, claro, a maioria das pessoas, de uns tempos para cá, deixaram de ler os jornais, porque o jornal passou a ser um artigo desnecessário. Você tem a internet, e a internet te dá o título. Nem sempre o texto corresponde ao título. Então, é muito importante você ler o jornal. Qual Aliás, jornal você lê? Não, eu leio o Você Estado lê vários, todo né? dia, o Valor Econômico, e eu vejo também na Infomone quais são as principais notícias. Então, a gente acompanha o mercado, não é isso? E a gente tem também comunicação com outros profissionais, tá entendendo? Eu vou até fazer um adendo à questão da informação. Quando o nosso mercado de valores, ele ostentava um caráter folclórico, que era o cidadão berrando lá, você tinha uma comunicação muito grande com os operadores. E os operadores acabavam te transmitindo informações importantíssimas, sem que eles soubessem que essa informação era importante. Tá entendendo? Então, às vezes, o cidadão falava, Barça, eu tenho um lote violento para vender. Pô, cara, você já... Bom, aí vem uma baixa, tá entendendo? Então, o fluxo de informações, ele era imediato, tá entendendo? Porque ele era um fluxo de informações do corpo a corpo. Hoje é você no fio. Então, e você não tem mais a mesma percepção, tá entendendo? Outra coisa que mudou muito o mercado foi o robô. O robô é uma coisa que ele é inconsequente para o mercado. Porque o robô, ele hoje faz com que você tenha a ordem oculta. Está entendendo? A ordem oculta é o seguinte: o cidadão programa o robô para quando entrar uma oferta de venda, Fechou. não existe oferta, ele compra. Então é uma ordem oculta, é isso? E ele também tem o quê? Ele tem um instrumento, a capacidade de cancelar uma oferta antes que você feche. Loucura isso. É isso aí. Então, isso. entendeu? É por isso que você está aqui no centro, né? Você está perto da bolsa, aí sua conexão é mais próxima, sua ordem vai antes, né, É que Barsi? você vai criando. Mas vocês vai- acham que as horas verdade? É o DMA, Não, sabe? Você bate lá na porta. Lá, É, você- fala o você seguinte, vai- olha, Esses estagiários estão Você trabalhando. vai criando estratégias para poder superar essa dificuldade. Então, por exemplo, hoje eu opero bastante numa circunstância, não é isso? Você deve saber que, por exemplo, no mercado você pode inserir uma oferta de compra no VAC. Sabe o que é o VAC? válido, É válido até cancelar. Então você deixa lá, num determinado preço. O mercado ele oscila. Se ele oscila e você está aqui, você tem a preferência, então você chega a qualificar o quê? Antigamente era a tabuleta. Aquilo lá era uma tabuleta antigamente, né? Então a tabuleta era o melhor operador do mercado. Por quê? Porque ele não deixava escapar a operação quando você, no preço que você queria. Tá É entendendo? muito bom. Então, você chega na conclusão que o quê? A tabuleta é o melhor operador do mercado. Você não precisa de tanto olha. E quanto mais você olha para o mercado, mais você erra. Tá entendendo? Então você tem que ter o quê? Um ponto fixo. Você tem que ter uma cultura de falar, eu quero comprar nesse preço. Eu hoje, por exemplo, cheguei na conclusão que comprar Banco do Brasil a R$ 32,50 era um bom negócio. O que eu fiz? Coloca uma oferta aí a R$ 32,50, escondida ainda, né? Tá entendendo? Eu não coloquei o montante que eu queria comprar. Eu coloquei um montante comprando e escondendo, abrindo só de 2 ou 3 mil. Tá entendendo? E no mercado também existem algumas ordens que eu qualifico ordens
Allan Kardec. Que são ordens, às vezes, espíritas. E eu falo pro cara, isso aí é uma ordem Allan Kardec. Quer dizer, é um preço que você, naquele momento, você não vai comprar, mas você imagina que daqui a pouco você pode comprar. Allan Kardec. Operação Allan Kardec. Ô, Márcio, agora o Kaique aqui, cara.